Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso fórum de Práticas do Cuidar 2. Hoje nós vamos estar abordando, iniciando a abordagem assistência de enfermagem em pacientes, em indivíduos que têm uma ostomia, tá? Mas o que é um ostomizado, Pro? Então, é um paciente que vai ser sujeito à confecção de um estoma, né? De uma ostomia. Mas o que é ostomia? Ostomia, então, é um procedimento cirúrgico que vai consistir em quê? Na abertura de um órgão oco, né? Então, vai ser aquele procedimento que vai fazer uma comunicação com o exterior a partir de uma fístula ou de um estoma, né? Fístula vai ser a conexão aí entre dois órgãos ou entre vasos, né? E o estoma seria essa boca, essa abertura, né? A origem da palavra, né, estoma, vem do grego, né? E estoma ou estomia significam essa abertura ou boca, né? Esse orifício que é realizado. Realizado por quem, por médicos, está dentro do centro cirúrgico. Então, a palavra, por exemplo, colostomia, ela teria três vocábulos, né? Colo, relacionado ao colo, stomia, relacionado à abertura, e ia, relacionado à ciência, né? O sufixo ia. Então, o que é um estomaterapeuta, né? Vai ser um enfermeiro que vai ser especializado em estomaterapia, né? Então, a gente já tem algumas especializações relacionadas a profissionais enfermeiros que dedicam apenas a tratar indivíduos que têm estomas definitivos, né? Então, eles vão ser treinados e vão estar capacitados para tratar e lidar com todos os assuntos, né? Esse título de estomaterapeuta é concedido pela SOBEST, que é uma associação, já vou mostrar para vocês, e é realizado sempre um concurso, né? Uma prova, sendo a principal exigência a realização de um curso de especialização. Assim, quando o enfermeiro conclui essa especialização, ele não é um estomaterapeuta, mas sim um enfermeiro pós-graduado em estomaterapia, né? A denominação de estomaterapeuta só pode ser usada por aqueles enfermeiros que vão ser aprovados nesta prova, tá? Nesse concurso. Para vocês conhecerem, a gente tem o site aqui da associação, ó, a SOBEST, tá? É a Associação Brasileira de Estomaterapia, tá? Ela fala em relação a estomas, a feridas, incontinências, faz a divulgação de vários eventos, vocês podem estar entrando nesse site, né? Aí aqui em relação à estomaterapia, fala de indicação, de cuidados, indica alguns profissionais, olha aqui, encontre o seu enfermeiro estomaterapeuta, e seguindo o site, né, a gente até encontra uma estomaterapeuta aqui em Maringá, né, que seria a Rosana Siqueira Campos. Ela ainda reside aqui no município, tá? O ano passado a professora chegou a entrar em contato com ela, e fora esse serviço, a gente tem no hospital municipal o ambulatório de ostomias, né? Que é com a enfermeira Suzana, ela já trabalha há muitos anos só dedicando, né, com essa distribuição das bolsas para toda a 14ª regional, ok? Em relação às ostomias, então, né, a gente vai primeiro falar da classificação delas quanto à duração, né? A gente pode ter estomas, né, que são temporários, né, como no caso do acidente o ano passado com o agora atual presidente, né, Jair Bolsonaro, que foi esfaqueado e ficou utilizando por um período curto de tempo, né, alguns meses, uma ostomia, um estoma. Ou elas podem ser permanentes, ou seja, quando o trânsito não funciona mais e a pessoa tem que começar a aprender a conviver com esse orifício, tá? Essas ostomias temporárias, então, elas podem ser decorrentes de um trauma, né, que pode ser um trauma de arma branca, né, um esfaqueamento, uma arma de fogo, né, pode ser necessária se o trato intestinal não puder estar preparado adequadamente para a cirurgia, né, ou por causa de um bloqueio, ou por uma doença, ou por um aumento do tecido cicatricial,
ok? Ainda é necessária para que a cicatrização de uma cirurgia ocorra sem a irritação da passagem das fezes. Então, foi realizado lá uma cirurgia, um CA, um câncer de intestino grosso, e fizeram o estoma temporário até que ocorra a necessária cicatrização, né, para não irritar mais ainda o intestino. E ainda para proteger uma anastomose, né? O que é uma anastomose, professora? Anastomose vai ser a comunicação entre dois vasos, entre nervos, órgãos, né? Se eu retiro um pedaço do intestino, a anastomose seria, se eu tenho um pedaço do intestino que foi retirado, a anastomose é eu fazer essa junção novamente desse órgão, né? Então, chamada de anastomose, tendo em vista o seu fecho num curto espaço de tempo, tá? Já as ostomias permanentes, né, a classificação, a gente falou das temporárias, agora as permanentes. Elas são realizadas quando o grupo de músculos que controla o reto e, consequentemente, a eliminação das fezes não funciona adequadamente. Então, o nosso intestino ele não está funcionando de forma correta, requerendo, então, uma remoção, né, retirada por um outro orifício dessas fezes formadas. Tá? Não existindo a possibilidade de restabelecer o trânsito intestinal. Como assim não existir a possibilidade? Ele tinha um câncer tão agressivo que ele tirou lá colo descendente, sigmoide, reto, né? Então ele não tem mais como conseguir evacuar, ele não tem mais esse órgão. Então é feito estomas, né? Uma ostomia que acaba se tornando permanente. E ainda em algumas patologias, em algumas doenças, né, eu posso acabar, né, colocando um estoma permanente, que seria, por exemplo, um tumor de reto. Em doenças inflamatórias graves, dentro de doença inflamatória, eu estou falando de doenças de Crohn e retocolite ulcerativa, né, que são doenças do trato gastrointestinal, doenças inflamatórias, né, então a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Então, quais são os principais motivos para a realização dessa cirurgia de ostomia? Já que eu já falei que é realizado em centro cirúrgico pelo médico, pela equipe cirúrgica, né? Então, há alguns motivos. Primeiro, câncer, né? Principalmente os cânceres de intestino, né? Grosso, delgado. Na doença de Chagas, por quê? Porque o parasita lá, ele pode se alojar no intestino, não sei se vocês lembram, e levar um megacólon. O que seria isso? Um megacólon chagásico, né? Que seria ou uma distensão desse intestino, ou uma constipação tremenda que ele não conseguisse mais evacuar, ou ainda uma oclusão, tá? Então, ainda também decorrente de traumas, né? Acidentes automobilísticos, algum outro acidente domiciliar, defeitos congênitos, a pessoa já nasceu com uma anormalidade congênita, então é necessário fazer essa ostomia para a sobrevivência do paciente. Aí nas doenças inflamatórias intestinais, que a Pro acabou de falar, que seria retocolite e Crohn, ainda pode ser utilizada decorrente de algum erro médico, né, para restabelecer daí o meu trato intestinal, e pode ser utilizada também necessariamente para drenos. Elas ainda, então a gente viu a classificação quanto à duração, agora a gente vai ver quanto à finalidade, né? Então a gente tem as ostomias de eliminação, a gente tem as ostomias respiratórias e a gente ainda tem as ostomias de alimentação, que vai ser a próxima aula, né? Em relação às ostomias de eliminação, vão ser então aquelas, né, que vão ter uma abertura no trato urinário, em uma parte, né, em um órgão do trato urinário. Já as ostomias de eliminação intestinais vão estar relacionadas a intestino grosso e intestino delgado. Já as ostomias respiratórias, né, pode ser tanto para facilitar aí a respiração do meu paciente que está com as vias aéreas superiores bloqueadas, então a gente chama de traqueostomia, né? Ou ainda a gente pode ter um estômago, uma abertura, uma boca na pleura, né? Que a gente chama de pleurostomia. Então aqui a gente pode visualizar, né, alguns exemplos,
né, de estomas urinários, né? Então, a ureterostomia cutânea, né, está relacionada, então, à abertura nos ureteres, lá no sistema urinário. A pielostomia cutânea, né, vai estar nos rins. E a vesicostomia, né, ela, às vezes tem uma abertura, porque esse paciente não consegue mais urinar pela uretra, né? Então, é feita uma abertura na bexiga, tá? Também é chamada de cistostomia ou vesicostomia. Já os estomas intestinais, né? Lembre então aqui do nosso intestino grosso, né? A gente tem a primeira parte do trato do intestino delgado, do duodeno, jejum, que é a maior parte, e o ilho, que seria a parte final. Aí a gente tem aqui o seco, né? O apêndicezinho aqui, né? Apêndice vermiforme, seco, colo ascendente, transverso, descendente, colo sigmoide e reto e ânus, né? Então, se ela está localizada no ilho, a gente chama de ileostomia. Se ela está localizada nesse colo ascendente, colostomia ascendente. No transverso, colostomia transversa. Descendente, colostomia descendente. Ok? Aí, em relação às ostomias respiratórias, né? Aqui, então, vai ser utilizada uma cânula que pode ser de material plástico ou não, tá? Vai depender muito do que o médico solicitar, da faixa etária da pessoa, do indicativo da realização dessa tráqueo, mas vai ser esse orifício, essa abertura, esse encaixe bem aqui na região da traqueia, ó, que colocam a cânula. Aqui umas imagens, né? E aqui uma pleuro, né? Uma pleurostomia. Bom, se ficaram em dúvida quanto às classificações, mandem mensagem no fórum, na sala de café ou mandem um e-mail para a Pro. Um beijo!